Gerson, ele carrega uma importância muito grande agora, nesse momento, assim, um jogador muito experiente, capitão do Flamengo, 27 anos, vem de uma sequência muito forte, concedeu entrevista coletiva hoje, foi o Martinelli depois dele, mas os holofotes ficaram muito em cima do Gerson, e acho melhor a gente ouvir um pouquinho, porque eu fiz a pergunta sobre o Gerson, sobre o momento dele, depois que ele teve um problema de saúde muito grave no início do ano, poderia ter ficado sem jogar depois de ter aposentado mesmo, por conta do problema renal que ele teve. Então é um jogador mais maduro, claramente mais maduro, com essa faixa de capitão do Flamengo, 27 anos, momento, quem sabe, de se fixar na seleção mesmo, ter destaque, ser, quem sabe, um dos líderes. E também, aproveitando, tem o Matheus Pereira, que chegou a integrar esse grupo da seleção, mas parece uma questão de ambientação, mas a gente fala depois de ouvir esses dois jogadores. Vamos ouvir Gerson e também o Matheus Pereira. Na verdade, esse problema que eu tive de saúde foi um problema que me fez refletir na vida, né? Onde me fez dar mais valor às coisas da vida. Porque um dia eu estava bem, outro dia eu estava numa cama de hospital. Então eu comecei a ver a vida de outra forma. E como eu falo para meus amigos, para minha família, eu sou um cara que eu dou um passo de cada vez. Eu nunca dou um passo maior do que minha perna. Então eu tenho que aproveitar do meu momento, aproveitar do que eu estou vivendo agora e tentar colher os frutos, sabe? Então, um passo de cada vez, tô voltando. Fui convocado da outra vez, estou sendo convocado agora de novo. Então, eu tenho que aproveitar esse momento, mas ir com calma. Ir com calma, nada de querer se empolgar demais. Concentrado no que eu quero, concentrado no objetivo do grupo, que é o mais importante. Abrir mão do eu e pensar mais no grupo. Então, como eu falei antes, aproveitar o momento. Esse momento que eu passei delicado me fez pensar na vida de uma outra forma. Eu enxergo a vida agora de uma outra forma. Eu acho que a gente tem que fazer tudo que a gente almeja fazer, mas não tem que ser na pressa, sabe? É um passo de cada vez. Fui pego de surpresa, tava almoçando, até achei que era brincadeira, assim, as mensagens chegando, né? Mas depois, quando eu vi, o Alexandre Matos me mandou uma mensagem, foi lá e me ligou. E depois o Rodrigo chegou a me ligar e eu já acreditei mais. Mas uma emoção muito grande, um prazer enorme estar aqui. Então, acho que é um sonho de qualquer criança, né, que deseja ser jogador, representar o seu país. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, agradecido a Deus pela essa oportunidade. E muito feliz. Não tem palavras que possam descrever meu sentimento nesse momento. Fiz escala em São Paulo, né, e a ficha ainda não tinha caído, assim, ainda estava tentando, cara, eu tô fazendo nesse aeroporto, tipo, o que eu tô fazendo no aeroporto aqui e tal. Amanhã tinha treino e essa convocação, assim, apareceu uma boa hora, assim, uma felicidade imensa. Mas, assim, para administrar, assim, a ansiedade e tudo, foi até um pouco mais tranquilo, porque eu ainda estava sem entender o que estava acontecendo, parecia que estava vivendo um sonho, assim, sabe? E a minha esposa super feliz, falando, cara, tu tá convocado, e eu ainda sem acreditar, assim, fazendo esse trajeto para cá, assim, então foi bem tranquilo. A SEMrush sabe que o sucesso mudou. Tá, então, o Gerson, primeiro falar sobre o Gerson, essa questão aí de mais maduro, cotado, quem sabe, para ser titular, tem essa possibilidade. Embora tenha aparecido bem, fez um golaço aqui no treino de finalizações, como a gente até já destacou, Pedro Ivo. Mas tem também uma questão aí de, quem sabe, hierarquia com Bruno Guimarães, pode ser isso também. E só sobre o Matheus Pereira também, a gente vê nas palavras assim que se trata de um jogador claramente ainda tentando entender o que está acontecendo em ambientação, né? Até no treinamento dava para observar isso. O Dorival fala muito, só para passar rapidamente do Matheus Pereira, antes do postulante ao titular Gerson, o Dorival fala muito em acelerar processos, que essa seleção está precisando acelerar processos. Quando não é lesão, é suspensão. O Matheus Pereira era um garoto que vinha no radar da seleção, mas a comissão ainda avaliava que ele oscilava muito, ou dentro de jogos, ou de um jogo para o outro, tinha muita qualidade, mas não era exatamente um cara pronto para servir a seleção. E aí tem toda uma questão também de logística. Está na pré-lista, Paquetá suspenso, beirada de campo já tem Rodrigo, pode fazer por ali, Martinelli pela esquerda, do outro lado tem Savinho, tem Luiz Henrique, precisava de mais gente como opção para o meio,
quando tem essa questão de troca na lista dentro do Brasil, há uma preferência para quem pode chegar mais rápido. É o que ele falou, me ligou no almoço, viajou hoje de manhã, hoje à tarde estava treinando, ou seja, ontem ele almoçou tranquilo e hoje à tarde que já estava treinando com a seleção brasileira. Então acaba trazendo, acho muito pouco provável que o Matheus Pereira seja utilizado. É muito mais, como você falou, uma ambientação a esse clima de seleção. Sobre o Gerson, acho que o Gerson é um postulante. Tem 50 para cada lado ali, 50% para ser o Gerson na vaga do Paquetá, 50% para ser o Bruno. É a dúvida que a comissão ainda carrega, ainda pensa e como vai passar no vídeo de amanhã depois do almoço, como vai colocar aqui no treino que vai definir o time para terça-feira. Tem muita questão da memória fresca, o Gerson está aqui no nosso quintal, o capitão do Flamengo, jogando muita bola, entrou bem, já vinha sendo testado na janela da data FIFA de setembro, ele participou de treinos, entrou em jogos. É um jogador que a comissão gosta, aposta e de fato o vê mais maduro. Mas tem também o lado do Bruno Guimarães, que é um cara de muita qualidade, o Dorival sempre que pode estar o elogiando. O Bruno já foi barrado, já teve o peso da barração para mudança de postura, de mudança de disposição tática, né? Sai um cara de meio para ter um cara mais de frente. Então não sei exatamente se o Dorival está pensando em já barrar no primeiro jogo, no segundo jogo mostrar que ele está atrás do Gerson. Acho que o Dorival está nessa avaliação aí de hoje para amanhã com a comissão técnica. Eu até tentei entender, eles falaram, ainda estamos avaliando. Hoje teve vídeo, teve papo, mas ainda não foi passado. Então amanhã sai essa definição. O treino que o Dorival fala que é o treino de verdade para o jogo terça-feira. Hoje, 8 jogadores de linha que jogaram contra a seleção chilena foram poupados da segunda e terceira parte final ali do treino. Só André e Paquetá, porque foram sacados no intervalo, né? Jogaram menos minutos, os titulares, o Paquetá não vai jogar, que participaram daquele campo reduzido, 7 contra 6, 6 contra 5. O resto ficou esticado ali, Rafinha foi para o vestiário, Rodrigo foi para o vestiário, Igor Jesus ficou deitadão ali no campo, falando com a torcida que entrou no final. Hoje foi muito mais um treino de recuperação para uns e ativação para outros que não jogaram tanto na quinta-feira. Então carrega-se essa dúvida de Gerson ou de Bruno Guimarães como substituto do Paquetá para o treino de amanhã. É isso, Felipe. Então fica essa questão aí, a gente vai poder observar. Quer dizer, não acho que a gente vai poder observar. A gente vai descobrir amanhã, depois. Porque hoje houve aquela possibilidade de a gente ficar 1h e 20 aqui no treinamento, embora com alguns momentos com a câmera virada para trás. Foi um pedido até do pessoal aqui, enfim, da comissão técnica mesmo, para que as câmeras ficassem viradas para trás. Mas amanhã, certamente, vão ser aqueles 15 minutinhos ali de bobinho, treinamento físico, aí depois a gente vai tentar descobrir se vai ser Gerson, se vai ser Bruno Guimarães, enfim. De repente o Bruno Guimarães aparece amanhã para dar entrevista coletiva também. Quem vai aparecer são as libelas no treino de amanhã aqui de Brasília. As libelas aqui estão que estão. Mas é isso, Felipe, fica nessa expectativa aí. Enfim, o Dorival tem que também gerir grupo, tem toda aquela questão que cabe a todo treinador. Fique à vontade, fique à vontade. A gente tem os números do Gerson na seleção, são 8 jogos, titular em 2 partidas. A gente está falando de uma amostragem pequena, minutos por jogo 40, e aí dados de aproveitamento de passes, sucessos em dribles e duelos por jogo. Eu vou prestando bastante atenção no que dizem os repórteres, do que diz o Pedro, na opinião dos colegas. E o professor Celso Zelt e o Pedro falaram sobre acelerar processos. O que é acelerar processo? Eu diria, Vitor, que nesse caso específico, quando você falou acelerar o processo, é o perdido. Então, mas... Nem só pelo Dorival. Então, mas... porque não existe uma fórmula para isso. Aí você tem 2 caminhos. Você forma uma base de seleção, e a seleção tem uma base. Tem alguns jogadores que você sabe que, se estiverem à disposição, serão titulares hoje. E a gente pode discutir se eles devem ser titulares hoje, aí você vai repetindo, tentando achar uma equipe com a ideia de jogo. Eu acho que a questão dos volantes tem muito a ver com o fato de eles jogarem em equipes que gostam muito mais do jogo vertical, do jogo agudo, do que propriamente do jogo que o Dorival quer, que é um jogo de posse de bola, e que vai ser muito exigido no Brasil, porque o Brasil tem a camisa pesada, tem os jogadores mais técnicos e poucas seleções vão atacar o Brasil. E a segunda forma... E, para mim, essa é a grande questão que o Dorival não faz, e eu entendo ele não fazer, porque é muito difícil, seria promovendo uma disputa por todas as posições onde a gente não tem jogadores funcionando na seleção brasileira bem, com uma ideia de jogo. Né? Então, por exemplo, eu concordei com a troca dos 2 volantes. Eu concordei com a entrada do Paquetá como segundo jogador de meio de campo no último jogo. O Paquetá jogou muito mal. Muito mal. Paquetá e o Danilo foram os piores em campo. Um cartão amarelo logo no começo. Da última partida. Partindo desse princípio, o Gerson vem jogando bem. Né? E é um jogo contra uma seleção que, se disputasse o Campeonato Brasileiro,
teria dificuldade para permanecer na primeira divisão. Se você não está indo enfrentar a seleção da França, numa Copa do Mundo, da Argentina, um jogo para você... Você não está indo enfrentar nem a seleção peruana de 4, 5 anos atrás. É um jogo para você colocar os jogadores que estão melhores, que se entendem com a memória de jogo rapidamente, pelo que eles fazem no clube, reproduzindo isso na seleção brasileira. Dá confiança também para esses caras. E se algum jogador, um madridista, como fez o Dorival, por exemplo, priorizando o Igor Jesus ao Endrick no último jogo, se estiver melhor ou mais adaptado, que faça isso. Não, essa seleção brasileira em reconstrução não pode ter lugar cativo de jogador ainda. Eu não consigo enxergar eu estou pensando aqui todos os jogadores, qual deles nesse momento é titular absoluto, não pode ser trocado. E eu estou pensando até em Vinícius Júnior. Sim, entendi. E obviamente que no Madrid é totalmente titular, que na seleção do mundo provavelmente seria o titular, mas a seleção brasileira ainda não. Porque a seleção está em construção e a gente fica muito apegado ao tamanho e à capacidade do jogador e menos aquilo que ele produz em princípio, até a seleção adquirir um conjunto. Porque quando ela tiver um conjunto, os caras bons entram e rendem o que podem. E eu acho que o Dorival, para fazer isso, ele precisa mexer com egos, mexer com o tamanho de jogadores, e isso ele tem que conseguir fazer colocando em campo e conversando, principalmente com os grandes caras fora de campo, falando, olha, não sei se ele vai conseguir. é um grande desafio. Até porque ele já está contra as cordas. Por isso que eu falei que eu entendo quando ele não faz. Mas esse seria o meu acelerar processo, Mário. Porque para mim, assim, a partir do momento que a CBF ela cria no imaginário dela um planejamento pensando no Ancelotti, que seria esse cara, sim, que teria justamente, né, essa possibilidade de tirar um e colocar o outro, ela não só muda o perfil de treinador na parte técnica, como na parte de você gerenciar um elenco. Então, eu fico nessa dúvida. Não sei se o Dorival também faria isso, se ele... Eu tenho a mesma opinião, por exemplo, sobre o Vinícius Júnior. Eu acho que se você tem esse jogador com a possibilidade, ele é o seu titular, indiscutivelmente. Sim. Pelo que ele apresenta. Em princípio. Exatamente, pelo que ele apresenta no clube, pelo que, enfim, não precisa se provar. Mas a partir do momento que o desempenho não acontece seguidamente na seleção brasileira... Você tem o Gabriel Martinelli jogando bem? Exatamente, eu acho que você precisa já começar a pensar em ajudá-lo numa outra possibilidade. Assim. Talvez colocar nele essa responsabilidade de que você é meu titular absoluto e você precisa desempenhar, talvez não esteja fazendo bem a ele. Você vai ver... Então aí sim, você criar essa disputa, você pode ser saudável para o jogador, inclusive. Por isso que eu achei que ele errou quando não substituiu o Rodrigo. Porque para mim, você ter um jogo em que o cara não está bem, claro, você tem um motivo óbvio para fazer uma substituição em que você não vai ser criticado. É um barulho muito menor do que substituir no primeiro minuto de jogo. Você largar uma escalação de titular, não gostei, agora eu vou mudar. Porque nessa hora, se você desse... Eu gosto muito do Martinelli. Eu sou muito fã do Martinelli. Na Copa de 2022, eu acho que ele tinha que ter jogado mais. Mas o Vinícius Júnior pela esquerda, fulano de tal pela esquerda. Beleza, dá um jeito aí. Porque eu acho ele muito... Salve, salve, rapaziada. Notícia do Flamengo atualizada, hein? Gerson, titular na seleção brasileira. O cara merece. Representa bastante o Flamengo. Joga bem e merece sim essa posição de titular na seleção. Vamos ver aqui os números, né, do Gerson pela seleção brasileira. E ele vai ganhar essa chance aí de titular. Vamos lá. O Gerson tem 8 jogos na seleção brasileira, não é isso? Ele tem ali como titular 2,25 em média ali. Minutos de jogos, ele tem 40,6, que a minutagem, né, como a seleção brasileira, eles pegam para fazer amistosos, não é isso? Ele pega um jogador, pega outro ali. Eu sei que arredondado ele tem minutos no jogo, 40 minutos,6. Duelos no jogo ele tem 7,5. E sucesso em dribles, né? Ele tem ali algum dribles, 75% ele tem de dribles. É um jogador bom, um jogador que faz a diferença no Flamengo. Com certeza vai fazer a diferença sim na seleção brasileira, que estamos tentando se juntar ali para juntar as peças para poder fazer uma seleção para buscar um título, né? Como vocês mesmos veem, sempre a gente voa ali nas quartas, né, na eliminatória. E o Gerson representa bem mesmo ali representar o Flamengo, né? E na seleção vai ser titular. Força, Gerson, vamos lá. A sua história é uma história muito bonita, né? Como você falou aí no início, que teve um problema de saúde,
lutou, né? Isso, e hoje está aí na seleção. É isso aí, galera. Gostou? Se inscreva no canal, já ativa o sininho das notificações para toda vez que eu postar vídeo aqui você ser notificado. Dê aquela moral aqui, canal novo. Vamos bater aí meta de 5 inscritos nesse canal, bora. Fechou? Valeu, fui!